Então, a experiência da residência Casa Corpo foi muito interessante, porque a gente conseguiu realizar uma oficina. Nessa oficina a gente levou os alunos da Faculdade de Medicina para poder fazer um trabalho sobre reconhecimento dos sintomas. Sintomas e sinais são importantes para a gente poder entender o próprio corpo, né? E também o corpo do outro, a mente do outro, os pensamentos, enfim. E os exercícios que fizemos com os alunos foram bem ricos, bem importantes, porque eles registraram também o que eles estavam percebendo de si e do outro. E a proposta que a gente vai fazer no final desse bate-papo é justamente para que você também faça esse exercício, para que você também compreenda um pouco a linguagem do corpo enquanto um instrumento do viver, né? Então, nesse sentido, a arte ela pode contribuir muito, porque ela aguça os sentidos para a gente poder se olhar, poder olhar o outro de uma maneira mais apropriada e poder entender a linguagem do inconsciente. Isso é muito legal. Existem alguns autores que já trabalham isso há muito tempo. Dentro da medicina e da saúde mental, nós temos a psicossomática, que também explica um pouquinho a linguagem do corpo, como o corpo acaba assumindo para si a responsabilidade de se transformar de acordo com os sentimentos, as emoções, de acordo com as experiências que a gente conduz. Então o corpo ele vai sendo moldado também, o rosto, a pele, os órgãos, de acordo com as nossas experiências. E foi isso justamente o que a gente fez nessa oficina com 40 alunos da Faculdade de Medicina da UFMT. Então foi uma experiência muito importante, porque enquanto médicos eles têm que aprender a olhar o outro de uma forma muito transparente, tentar entender o significado destes sentimentos e emoções que se somatizam e se transformam em sintomas, né? E sinais que são importantes para a gente poder fazer um diagnóstico correto. Mas não é só o médico que tem que fazer o diagnóstico, nós também precisamos entender como o nosso inconsciente se manifesta através dos sonhos, através dos atos falhos, através da somatização, das tensões, da forma de falar, da forma de agir, da forma de olhar. Existem muitas expressões que a gente pode perceber claramente no outro, quando ele está desconfiado, ou quando ele está atento, ou quando ele está bravo, enfim. Essas expressões do corpo que se traduzem em gestos também são importantes de serem compreendidas ao longo da história do indivíduo. E aí eu pergunto, quais são os registros que o teu corpo tem trazido para a sua história de vida? Nem sempre a gente percebe claramente. Mas, por exemplo, uma ansiedade ela pode levar a uma alteração gástrica, uma hiperexcitação do tubo digestivo, uma disfunção na digestão dos alimentos, alterações relacionadas também ao fluxo intestinal, alterações ligadas ao sono. Então, muitas vezes a pessoa, quando ela não está atenta a esses sinais, ela acaba muitas vezes não utilizando mecanismos de transformação. Então, nossa proposta hoje é justamente essa. Vamos olhar um pouquinho o nosso corpo, vamos tentar entender o que significam os gestos, como esses gestos ao longo do tempo podem expressar comportamentos, né? E esses comportamentos também, quando são repetidos por muito tempo, vão configurando algumas características da personalidade, do temperamento, se a pessoa está mais alegre, mais entusiasta, ou se ela está mais triste, melancólica, cabisbaixa. Então toda essa relação dos sentimentos, das emoções, que vem muitas vezes da integração do indivíduo com o seu mundo, são decodificadas no inconsciente e são trazidas ao corpo, para que o corpo possa também expressar aquela interação, na interação com o seu mundo, aquilo que ele está sentindo. Então, no rosto, no faces da pessoa, a gente pode ler muita coisa. A gente pode ler o interesse,
ou a gente pode ler o desinteresse, a gente pode ler a irritabilidade, a gente pode ler a curiosidade ou a atenção. Então, pequenos gestos que nós fazemos naturalmente têm sempre um significado. E o nosso objetivo é tentar olhar para nós mesmos. Então, qual que é o exercício que a gente vai fazer? É bem simples. Nós vamos nos colocar diante de um espelho e a gente tentar entender qual é o significado daquela pessoa. É claro que todo dia, muitas vezes, nós nos colocamos diante do espelho para arrumar cabelo, fazer a maquiagem, etc. Mas não é nesse sentido, é um olhar um pouco mais profundo, é um olhar nos seus olhos, tentar entender como você se sente e como esses sentimentos ao longo do tempo vieram trazendo configurações para o teu rosto e também para o teu corpo. Às vezes uma tensão muscular nos ombros significa uma sobrecarga, né? Muito peso sobre os ombros. Às vezes isso se manifesta também com dores lombares, contraturas musculares importantes, às vezes com fragilidades também. Crianças, por exemplo, que têm amidalites de repetição, muitas vezes estão expressando alguma coisa que elas não estão aceitando, que vem de fora e que fica preso, elas não estão engolindo, não estão digerindo, né, deglutindo aquilo que vem de fora. Então, por repressões, as crianças também manifestam patologias, doenças, né? E também otites, é muito comum em crianças pequenas terem otites, alguma coisa que ela ouviu e não gostou. Isso são alguns detalhes, não quer dizer que sempre a otite seja causada por isso, não. Mas o corpo inconscientemente, ele expressa esses sentimentos e esses sintomas. E aí a gente poder olhar um pouco um quadro de Mona Lisa, ou alguns traços de alguns autores, de alguns pintores famosos, nós vamos ver que aquela personalidade de altos retratos, como Van Gogh, traz um olhar apreensivo, traz um pouco de ansiedade. Então, quando nós aprendemos a ler as imagens de uma obra e os seus significados, nós podemos então também nos sensibilizarmos para um olhar mais profundo sobre nós. Então, diante do espelho, nós vamos olhar e tentar entender quais são esses sinais, quais são esses códigos nas sobrancelhas, na rima labial. Por exemplo, uma pessoa com a rima labial muito caída pode representar uma tristeza. Uma pessoa com uma testa franzida pode representar excesso de rigidez, né? Uma pessoa com um olhar vago pode representar a falta de concentração. Então todos esses detalhes, eles são importantes de a gente olhar. E aí, a segunda parte do exercício é a gente pegar uma folha em branco e a gente se desenhar. Fazer um autorretrato do nosso corpo. Ah, eu não sei desenhar. Sabe sim, é simples. Pega um lápis e faz uma representação. Não precisa ficar perfeito, mas você pode representar os seus cabelos, você pode representar o seu nariz, você pode representar as sobrancelhas, a boca, o rosto, a sua roupa. E com isso a gente vai poder, com este autorretrato, a gente vai poder, de alguma maneira, entender um pouquinho melhor o que existe por trás desses sentimentos e de emoções, né? Ou melhor, o que existe por trás dessas formas que se estabelecem e que também se manifestam com gestos. Então, gestos são coisas muito simples no cotidiano. A gente faz uma série de gestos, né, representações que, na verdade, trazem símbolos. Por exemplo, um símbolo de uma aliança tem um significado, o significado de um compromisso. Um signo de uma gravata tem um significado também de compromisso, né?
um compromisso de uma pessoa que está inserida socialmente dentro de um tipo de trabalho. Uma pessoa que usa chapéu ou boné. Então tudo isso são representações e trazem em si símbolos importantes que a gente tem que aprender a ler. Então o exercício é justamente esse, de a gente se olhar, de a gente se entender e expressar ali não com formas necessariamente idênticas ao que a gente está vendo, mas com representações. A gente pode colocar figuras ilustrando aquele gesto, aquela face, aquele comportamento, que às vezes também nos incomodam. Também não é muito fácil a gente ficar olhando para dentro e trazendo mazelas, histórias, registros que estão presos na nossa memória. É muito importante a gente entender esses registros. Por quê? É como uma bagagem. O nosso corpo é uma bagagem do tempo. E essa bagagem ela precisa ser vista, revista, recondicionada, organizada, para a gente não ficar guardando coisas desnecessárias. E muitas vezes, de forma desavisada, nós guardamos muitas coisas ruins, mágoas, tristezas, decepções, machucaduras, cicatrizes emocionais ou físicas, que podem ser atenuadas na medida em que a gente se coloca à disposição de mudanças. Então, a ideia é olhar, registrar e entender o que precisamos mudar nesses tempos tão difíceis em que uma pandemia assola todo mundo e traz uma série de sentimentos e emoções muito desagradáveis e que precisam ser transformados. Para isso, a gente tem que olhar a nossa casa, que é o nosso corpo. Esse foi um dos aprendizados que a gente fez na residência Casa Corpo. É isso aí. Um abraço.